Então, bom dia novamente. Todos estão escutando. Se puder, podem deixar aberto hoje a câmera para a gente ver os rostinhos de vocês. E, como eu disse, vai ser algo bem breve mesmo, né? A gente chegou até aqui, conseguimos, então batam palmas para nós, né? Como um todo, foi um ano bem puxado. Foi um ano de muito trabalho, com certeza, né? E falta alguns dias. A gente estava contando, acho que até o dia 22 faltam 16 dias só. Então, ó, já está no fim. Então, fiquem bem e persistam, porque logo chega nossas merecidas férias, com certeza, né? E estar com a família um pouco, se dedicar um pouco a eles, que eu acho que vai ser fundamental, né, nesse final de ano, com certeza, né? Nós fizemos, não foi todos os encontros que a gente gostaria com vocês, né? A gente teve aí 7 encontros, se não me engano, mas foram encontros muito válidos, né? Foi lido mesmo todo o nosso referencial, que era o objetivo principal. Ainda ficou o texto da Maria Carmen Barbosa, mas é um texto que se estuda eternamente, porque ele nos ajuda muito, né, no nosso trabalho. É um texto que todo professor tem que ter de cabeceira, assim, porque fala sobre vamos dizer assim, todas as questões maiores que a gente tem ali, vai trazer alguma luz. Então, seja os professores que já estão ou aqueles que vão entrar, o ano que vem vai ter vários professores novos, cabe a gente incentivar a leitura. Então, teve boas discussões, foi perdendo um pouco de força, mas também, depois do primeiro semestre, depois de agosto, ficou mais espaçado, então, o engajamento acabou diminuindo. Então, a gente teve aí, nessa média que a gente está hoje, de 15, 18 nos últimos 2 encontros. Mas ficou gravado, provavelmente assistiram depois, né, e puderam também beber um pouco do que foi discutido. Isso é muito importante. O nosso objetivo, depois do ano passado, a gente trabalhou os contextos, apresentou a BNCC, né, e trouxe algumas questões novas, era discutir o referencial como um todo para ali todos terem o conhecimento que se não tinham, ou pelo menos conseguisse pegar um pouco da interpretação e do que o nosso referencial traz, para que a gente ressignifique mesmo o nosso trabalho, né? E vendo ali que não é jogar fora nada do que era feito, e sim ajustar algumas coisas, ou até nomear algumas coisas, né? Colocar como objetivo coisas que para nós era rotineiro e que a gente não dava tanta atenção ou importância. E a gente viu que o cotidiano na educação infantil é o mais importante. A gente aprende nos momentos e a gente ensina nos momentos às crianças. Então, isso eu acho que foi uma mensagem que foi passado, né? E lendo todo o referencial, desde a concepção de criança, e trazendo todo esse histórico da educação infantil e como funcionam os campos, os direitos, eu acho que isso deu uma luz para que a gente dê um passo à frente. Então, antes da gente continuar, eu gostaria que algumas de vocês pudessem nos dizer tanto como foi esse grupo de estudos, se foi proveitoso ou não, e também como está sendo dentro da instituição de vocês esse ano. Então, quem quiser, é só abrir o microfone e já pode falar. Vamos lá, pessoal. O que é esse cansaço aí que impede que vocês falem, hein? Eu estou vendo aí a Jéssica que está rindo. Jéssica, fale.
já que você está aí e está querendo falar sobre a instituição sua. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Eu tentei entrar ali com o meu, mas não consegui, e eu aproveitei a Odete aqui. Eu vejo que é um tema bem importante, esses que vocês usaram ali na formação, né? É o documento que a gente usa como norte mesmo para as atividades. Eu senti, assim, dos professores que a forma como foi conduzida talvez foi um pouquinho cansativo, né? Porque foi mais leitura, né? E eu acho que as discussões são muito importantes, né? Apesar das leituras ali, mas as discussões foram muito importantes. E que realmente, né, foram situações que vieram para agregar mesmo no nosso pedagógico. É o que você falou, né? São coisas que a gente às vezes sabe que acontecem no dia a dia, são rotineiras, mas às vezes a gente não dá tanta atenção para aquelas situações menores, né? E que a gente às vezes precisa repensar. Até mesmo a partir dessas formações que teve, algumas coisas a gente trouxe, né, para a reunião pedagógica, para as nossas reuniões pedagógicas, a gente discutiu e acabou melhorando aquilo que a gente via que ainda não estava dentro do esperado, né, dentro do adequado, apesar de a gente fazer da melhor forma possível, mas tinha coisas que ainda era possível melhorar. Então, de certa forma, foi positivo. A questão de ser feito à distância também foi um ponto positivo, porque para nós aqui do Ferraria é muito difícil se deslocar até o centro para fazer essas formações, então acho que isso ajudou muito, né, nesse sentido. Os professores tiveram um pouco mais de liberdade de assistir durante as permanências, né, de fazer toda essa formação conforme eles iam conseguindo durante as permanências, e também não desestabiliza o nosso quadro, né? Porque cada professor que sai da instituição acaba desestabilizando todo o nosso quadro. A gente precisa se reorganizar, pedagoga, eu, precisamos entrar em sala para a gente conseguir suprir essa falta. E dessa forma foi bem mais tranquilo. A gente conseguiu organizar de forma que os professores participassem e que os auxiliares também participassem na medida do possível. Obrigado, Jéssica. Mais alguém queira falar? Semei Maria de Jesus, que estão bem sérias. Podem falar também. Oi, você está ouvindo? Conseguiu? Ixi, deu microfonia. Tá ouvindo? Segue. Então, para a gente foi positivo, digamos assim, para algumas que conseguiram, às vezes elas têm uma dificuldade para ir até o, digamos, o auditório, a prefeitura ou algum local para fazer a formação, porém, eu percebo assim que talvez seria mais válido na nossa situação se elas tivessem ido presencial. Já não é o caso, digamos, da Ferraria, que é mais longe e tal, né? Elas teriam mais condições. E a gente tentou organizar daquela forma para que as auxiliares saíssem 2 horas, assistissem, né? E é importante essa discussão, porque às vezes a gente sabe que o pessoal às vezes não se atenta à leitura da maneira que tem que ser, então foi um momento bom, foi um momento, como diz assim, foram momentos que quem fez conseguiu, como diz, reorganizar o pensamento, digamos, né, ou observar certos objetivos que precisavam. E acho que deu certo, né, Ju? Acho que é isso, Anderson. Obrigado. De fato, a questão do documento lido, ele é um pouco mais maçante, porém é necessário. Né? A gente sabe que a questão da leitura pesa, né, nos nossos profissionais como um todo, e precisava ter a leitura desse documento na íntegra, né, para que a gente conseguisse ver que não é algo que surge da cabeça de alguém, mas é algo que norteia todo o nosso trabalho, que é um documento sério e oficial, né? Então, por isso essa leitura. E é assim, nunca vai agradar ou vai suprir todas as necessidades que a gente tem, porque são diversas, né? Mas que bom que dá para a gente mesclar, entendo presenciais, como também nesse formato online, para que todos consigam participar, né? E a gravação também permite que aqueles que não conseguiram vejam depois. Nós
fizemos um planejamento, a gente sempre fala para vocês sobre a questão da gente ter uma carta de intenções, porque isso é muito importante no nosso trabalho. Como a nossa equipe é um pouco reduzida, a gente dividiu o nosso trabalho em anos, né, porque, de fato, não tem como a gente passar por cima das coisas. Então, a gente precisa ir ancorando as informações para que a gente consiga dar passos no futuro, né? Então, o que a gente fez nesses 3 últimos anos, que foi realmente, né, a implementação da base, pensando que foi de 2018, mas a gente teve todo esse delay, né, por conta da pandemia e tudo mais, e que a gente oficialmente começou mais intensivamente o ano passado e esse ano, trazendo primeiro uma reformulação, vamos dizer, de pensamento, não de práticas, né, mas para que a gente conseguisse organizar de formas diferentes. Trouxemos a questão do contexto, que é uma ferramenta para o professor, não é algo que é o obrigado a fazer, porque se não tivesse sentido o contexto para o professor, não tem nenhum tipo de utilidade para as crianças também, né? E aí a leitura de todo esse documento e discussão para que todos tivessem as mesmas informações, ou seja, todos agora podemos dizer que tiveram a condição de ter as mesmas informações e estar dentro do mesmo referencial, né? E agora vamos para o ano que vem, que é um próximo passo. E o que a gente vai fazer nesse passo? Esse passo é em loco. Ou seja, agora a gente já fez à distância muitas coisas, vocês já têm essas informações, tanto pedagoga, diretora, quanto professores e auxiliares, né? E essas informações, se algumas não têm, aí cabe aos gestores ou os diretores que estão aqui, pedagogas, levarem, né, para elas. É importante, vai ficar disponível esses vídeos. E o ano que vem a gente vai ter uma ação mais dentro das instituições de vocês. Então, o nosso planejamento é de ir até as instituições, né? Permanecer na instituição por um bom período. Vocês sabem que a gente já vem comentando isso há algum tempo, né? Mas o ano que vem a gente separou para isso. Então, a gente ir e ficar na instituição, talvez pelo dia todo, acompanhando desde a acolhida das crianças até a hora da entrega, né? Para quê? Não é para vigiar, não, pessoal, não é para chamar a atenção, nada disso. É para que a gente consiga sentir as realidades mais diversas e consiga trazer para vocês aí coisas mais pontuais que ajudem realmente naquilo que vocês têm como demanda, né? E a gente precisa disso, a gente sabe que muitos falam sobre a questão de a gente não estar sabendo o que está acontecendo na sala, e de fato a gente precisa disso. Então vai ser alguns estudos nesse sentido, né, de ir até a instituição e realmente estar ali imerso naquilo que vocês passam dia a dia, né? Então, a gente vai, conforme a necessidade, fica um dia ou 2, né, para que a gente entenda bem. A segunda pegada é fazer um estudo só com os bebês, a gente vai fazer isso também, uma observação. Então, não vai ser em todas as instituições essa ação, vai ser em uma ou duas, que a gente vai acompanhar só os bebês também, porque vocês sabem, e quem é professor ou quem é diretor sabe que a demanda dos bebês da primeira etapa tem sido grande, da segunda etapa sempre foi a dificuldade na adaptação, né? Então a gente precisa de um estudo aprofundado também para ser bem assertivo nas formações com vocês. Então vai ser essas duas pegadas. O que a gente vai fazer valer nas nossas visitas técnicas? Sempre aquilo que já foi discutido, sempre aquilo que está nos documentos, que está no nosso referencial, porque é daquilo que a gente se baseia, e naquilo que todos agora têm essa informação. Já tinham, mas agora a gente fez de uma forma que todos pudessem realmente ter esse acesso e a discussão do documento, né? Então, assim, chega da gente pensar do concorda ou não concorda, na hora de a gente entender e profissionalizar a nossa ação docente, né? Para que a gente consiga oferecer um serviço de forma igual para todas as crianças, e com equidade nas necessidades de cada criança, né? É isso que a gente tem que pensar. E isso é o mínimo, enquanto profissional, que a gente tem que oferecer. E a gente vai pontuar em cima disso. Então, vai ser mais junto com vocês, mas entendo que não vai ser num formato de vigiar, num formato de estar ali para fiscalizar o trabalho, não. Porque a gente se constrói junto,
né? Assim como esse ano foi um ano de construção, um ano de estudo e discussão, a gente tem que entender também as necessidades de vocês, as demandas que vocês passam enquanto profissional, para que a gente consiga fazer coisas assertivas e resgate, né, em cada um aquilo que trouxe vocês a fazerem parte da educação infantil, a de querer ser um professor de educação infantil, um educador, de estar com as crianças, né, para que a gente consiga atendê-las nas necessidades e com aquele amor que nos levou a ocupar essa profissão, né? Então é isso que a gente gostaria e planejamos fazer para o ano que vem, fora outros projetos, que daí vocês vão sendo informados a tempos, provavelmente daí no começo do ano. Mas isso já é para que vocês vão sabendo, né, e pensando nisso, que vai ser muito bom. E o que a gente quer sempre é a discussão. Como a Jéssica falou, o texto, ler o texto, ele é de forma maçante, porque a gente tem que ler, né, letra a letra, palavra a palavra. Mas as discussões eram ricas e faltou algumas falas, né, de vocês, porque é vocês que têm que trazer as demandas e contextualizar. Então, a gente sentiu essa falta de engajamento, né, sentiu a falta de que se coloquem ali falando realmente sobre a área que atua, falando sobre a realidade e de uma forma não apenas crítica no sentido pejorativo ou no sentido de só colocar um ponto ali, mas sim trazendo ideias e sim falando e como poderíamos melhorar, né? Então, tudo isso a gente precisa. Então, precisamos que vocês demandem para que a gente vá em encontro daquilo que vocês precisam. Então, esse ano foi muito bom, a gente notou pela exposição que teve, né, da mostra da cultura da infância, que houve uma ressignificação muito grande, então vocês estão todas de parabéns. A gente conseguiu observar, comparando fotos do ano passado com esse ano, como evoluiu, né? A gente conseguiu também observar dentro das nossas visitas também essa evolução. Tem coisas ainda a melhorar, com certeza, porque todos temos, mas estamos num caminho. Tipo, a gente estava engatinhando, agora a gente já está se escorando e ficando de pé. Então, saibam disso, né? É um caminhar juntos e a gente vai estar aqui sempre para apoiar vocês naquilo que vocês precisam, né? Então, vai ser sempre uma troca, certo? Alguém quer pontuar alguma coisa? O que vocês acham dessa questão de estar mais próxima de vocês? Isso é válido? O que vocês acham? Se vocês não falam, eu vou indicar quem fale, tá? Cláudia, que está pensativa. O que você acha, Cláudia? Bom dia. Pensativa mesmo, eu estava imaginando, quer ver? Vou ser eu a premiada. Então, eu acho bacana. Vindo até o CEMEI, eu acredito assim, que vocês também têm mais ideia do que está acontecendo e podem ir pontuando na hora, diferente de, por exemplo, eu levar o problema para você, digamos assim, né? Lá conversar com vocês. Vocês vindo, vocês vão vendo o que a gente tem feito, né? Nós estamos quase em pé mesmo, quase em pé, fazendo alguns dias de contextos, tem sido bem bacanas, né? No início eu imaginava que nós teríamos acidentes de crianças se machucar mesmo, e por incrível que pareça, quando a gente monta os contextos e eles passam por esses contextos, a gente não tem essa dificuldade, eles não têm caído, se machucado, né? Assim, tá bem bacana. Eu vejo aqui que a nossa turma, a nossa sala da segunda etapa também, nós evoluímos muito. Ela está quase do jeito que eu sonhava, né? Que eu imagino que deva ser diante da nova proposta. Então, nesse ponto, estou bem feliz. Na questão de portfólio, eu vejo que nós galgamos
muito ser perfeito também. Então, a gente busca melhorar, atender com mais qualidade, né? E cada passinho que a gente vem dando, eu acho que são conquistas nossas, né? Perto do que eu, que estou há 37 anos na rede de Campo Largo e praticamente a vida inteira trabalhando na educação infantil, então eu vejo assim que com certeza o que a gente vem fazendo para a criança vai ter muito mais significado. Lá para frente eles vão lembrar com outros olhos do que a gente fez. Às vezes eu fico imaginando assim alguns, né, que foram meus alunos no primeiro, segundo ano que eu comecei a trabalhar, eu brinco, nossa, com tanta besteira ainda deram gente. Eu brinco, né? Falo para mim mesmo, mas eu acho que são evoluções e sempre a educação nunca vai chegar a um ponto de dizer é isso e vai ser sempre assim. A gente sempre vai estar, né, buscando alternativas, com mais conhecimentos. Então, é isso que eu penso, assim, eu acho que a gente tem, eu vejo aqui por mim, no CEMEI Udila, que a gente cresceu bastante, né? Tem que, para crescer bastante, tem, mas crescemos também. E serão bem-vindos, tá bom? Ah, que bom. É isso mesmo. O que a gente nunca pode é parar no tempo, né? E nós vamos sempre evoluir, né? Há anos atrás, quando se achava que estava tudo certo, e hoje a gente vê que deu para evoluir muito, quer dizer que sempre tem espaço para a gente evoluir, né? E a gente sempre pode se aprimorando, e as crianças que são outras vão recebendo esses benefícios, né, no seu desenvolvimento, e com certeza vão se tornar aqueles adultos que a gente tanto falou, né, críticos, participativos, que a gente estudou uma vida inteira, que é esse o sonho da educação, que eles encontrem o seu lugar no mundo e consigam viver neles bem, né? Então é isso mesmo. Mais alguém que queira falar para a gente fechar? A Patrícia quer. Então tá bom, Patrícia, pode falar. Patrícia Cleusa. Oi, bom dia, gente. Então, Anderson, como eu já falei para você e para a Leide, apesar de ser cansativo mesmo esse esquema da leitura, eu achei importante. Porque, como vocês falaram lá no início, ano passado a gente fez toda a prática, né, voltado com esse novo olhar para a educação infantil. E aí, esse ano, veio a leitura da documentação, que naturalmente é cansativo, mas para a gente poder entender com mais clareza que não é nada tirado do nada, que existe o propósito, existem os documentos legais que amparam todo esse novo movimento, né, que a gente tem dentro da educação infantil. Em relação às visitas, eu acho também fundamental, muito pelo que a Cláudia colocou, porque daí vocês conseguem ver mais de perto cada realidade, cada situação, porque a gente entende que hoje já tem esse conceito, né? Não tem como comparar um CEMEI de 100 crianças com um CEMEI de 300. Não tem como comparar um CEMEI do bairro com o centro. E ainda assim, a gente tem muitas peculiaridades, porque às vezes os pais chegam com situações para vocês, às vezes muito distorcidas, né? Então, vocês estando aqui dentro, vocês conseguem orientar a gente de acordo com a necessidade daquele momento, e eu acho que ter esse olhar também mais sensível para cada instituição. Então, eu acho que tende a ser bem positivo. Cansativo, corrido, surge a insegurança, surge muito aquele medo, né? Estou fazendo certo, estou fazendo errado, mas eu acho que a gente não pode ter medo de errar, porque a gente está aqui para isso, somos passíveis de errar, desde que a gente aprenda com os nossos erros. Então, eu acredito que vai ser bem positivo. E para nós funcionou, apesar de toda uma reorganização de logística, a gente conseguiu fazer com que as auxiliares assistissem. Então, apesar de ser cansativo, para nós também funcionou, porque você não tem essa reorganização com as saídas do CEMEI, né, das instituições, e aí, por sermos um CEMEI pequeno, que eu sei também que é um fator facilitador, a gente conseguiu reorganizar e todo mundo participou das formações. Acho que é isso. Que conseguimos aí, né, que todos nós conseguimos aí nesses 17 dias encerrar de uma maneira tranquila, com paz, para que a gente entre nas férias aí, descanse bastante e renove nossas energias para que 2024 possa ser ainda melhor, né? Porque a gente viu muitas mudanças e mudanças positivas dentro da educação infantil. É isso. Obrigada.
Eu que agradeço, Patrícia. Online, só que vai ser num formato diferente. O Severino, que veio para cá, ele disponibilizou alguns livros deles, assim, que trabalha a poética da infância. Então, a gente vai fazer alguns trabalhos em cima desses livros, mas não da forma lida, né? Eu vou disponibilizar um pouco antes para vocês, e daí a gente vai para refletir sobre essa sensibilidade na educação infantil. Aí vai ser uma forma um pouco diferente, mas também vai agregar muito para a gente, né? E com isso, pessoal, ficamos aqui. Já deu 10 horas, como prometido, 10h03, a gente passou um minutinho, né? Mas seria isso hoje, essa finalização, para a gente ter mesmo esse fechamento do grupo, né? E aí aguardamos os próximos encontros que vão acontecer aí, talvez na sequência desse ano ainda, alguma coisa com as diretoras, mas com os professores mesmo o ano que vem, tá bom? Então, aí um bom restinho de semana para vocês, e vamos encarar esses últimos dias letivos com muita força, como se fossem os primeiros dias, né? A gente nunca pode desanimar, e a nossa força tem que ser cada dia realimentada, com certeza, tá bom? Então, um abraço para vocês, agradeço profundamente e imensamente. Oi? Só uma dúvida, vai ficar gravado também para a gente repassar para as outras meninas offline? Sim, eu deixei gravando aqui, depois vou disponibilizar na sala. Beleza, muito obrigada. Nossa internet deu uma travadinha aqui, pessoal, mas era isso, tá bom? Então eu vou dar um print aqui, dar um sorriso bem bonito, quem está aí, só para a gente finalizar mesmo. A Leide está aqui, vamos lá. Aí, muito bem, pessoal, muito obrigado mesmo. Então, tchau para vocês, até mais.